Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lançou a Cartilha Comportamental. Deputados e deputadas participaram da elaboração do documento, que contém 70 páginas. Os parlamentares contaram também com a ajuda do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, e também da ONG SOS Racismo na criação deste material, que destaca comportamentos de natureza verbal e física, como, por exemplo, piadas, imagens, objetos ofensivos, assédio moral, sexual, agressões físicas, ameaças e até intimidações. A cartilha comportamental virou um assunto nas grandes mídias do estado de São Paulo e do país. É para falar mais sobre a elaboração e a criação desse material que converso agora com com a professora e advogada Raquel Macedo Rocha e também com a advogada e pós-graduanda em Direito Homoafetivo Ivone Amâncio Vieira. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Muito bem, Raquel, gostaria que você começasse falando para a gente de que forma, então, essas intolerâncias se apresentam no ambiente de trabalho, por exemplo. Obrigada pela participação. É uma satisfação falar sobre a cartilha que a Assembleia lançou, né? Eu estou vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. E nós temos conversado muito, nós já temos debatido muito a questão do assédio, né, moral e assédio também sexual em ambientes de trabalho. Temos debatido muito essa pauta, né, com colegas, não só daqui na nossa Comissão de São Paulo, mas também com as subseções, mas também fora do ambiente da OAB, né? Toda a cartilha, ela é muito importante porque ela inicia, né, em qualquer espaço de trabalho, ambiente de trabalho, ela traz informações de como que aquele ambiente pode ser e deve ser um ambiente saudável, um ambiente em que todas as pessoas se sintam em condições de exercer ali as suas atividades e as suas habilidades profissionais sem serem incomodadas, né? Isso é básico, né? Quando a gente fala, então, sobre profissionais e colegas que sofrem algum tipo de alguma violência nesse ambiente de trabalho e essa pessoa é LGBT, né? É porque aquele ambiente de certa forma, não trouxe essa discussão para aquele espaço, né? A cartilha traz isso, né? A cartilha tem uma parte, um capítulo, né, totalmente dedicado para a questão da orientação sexual e identidade de gênero, né? Eu senti um pouco de falta da questão de dizer quem são essas pessoas, né? A gente fala da questão do letramento e isso é muito importante. O que é o letramento, né? O letramento é dizer, são essas pessoas e como é que esse espaço se prepara, né, para que essas pessoas se sintam confortáveis para trabalhar e não sofrer nenhum tipo de violência nesse trabalho. Isso é muito importante, né? Mas eu acho que assim, tudo é um começo, né? Isso tem que ser aos poucos sendo aprimorado nesse local, né, na Assembleia Legislativa. Eu acho que um segundo passo importante, né, e que vai de fato colocar efetivamente essa cartilha aqui no espaço de trabalho dessas pessoas todas, a partir do momento em que esse local aqui, né, pensar num comitê de diversidade. Esse comitê de diversidade abordaria só as questões LGBT? Não, ele abordaria todas aquelas questões de gênero, né, de sexualidade e de racismo, né, de xenofobia, né, etariedade, que são outras questões todas que estão pontuadas na cartilha. Esse comitê traria discussões para dentro da Assembleia Legislativa, né, que são extremamente importantes. A gente tem que entender que a gente está num mundo hoje em que as pessoas dizem, não podem mais nada. Nunca pôde, na verdade. Nunca pôde, né? A questão é que, assim, quando essas pautas todas são visibilizadas, e elas são visibilizadas a partir do histórico do movimento social, de lutas, né? As pessoas LGBT não passaram a existir, né, na contemporaneidade, elas existem e sempre existiram na sociedade, né? Então, eu acho que tudo isso, esse comitê fomentaria dentro do espaço, né, para que as pessoas se sintam
confortáveis para ser quem elas são, o que é um direito constitucional, né? E exercitar a sua atividade profissional com segurança, né? Certas de que elas não estarão suscetíveis, né, a práticas de assédios no espaço do trabalho. Ivone, você acredita que documentos como a cartilha, por exemplo, coíbem esse tipo de práticas? É um caminho, é um documento extremamente importante, a gente conversava disso antes. Tem que preparar o ambiente para que mulheres, né, e pessoas LGBT se sintam à vontade, se sintam mais protegidas naquele ambiente. Então, documentos como cartilha, veiculação nas mídias, na televisão, nos espaços, nos elevadores, é fundamental para que esse ambiente esteja preparado, para que a pessoa, porque a vítima, ela se sente muito enfraquecida e muito sozinha. E qual ajuda ela vai procurar? Qual é o canal? Aonde? Então, se não tem esse material veiculando, se não tem falando, aqui não, neste ambiente não é permitido assédio, bullying, qualquer prática discriminatória contra a raça, cor, sexo e tudo mais, então como que a pessoa vai saber se defender naquele ambiente, né? Nós mulheres, historicamente, aí temos muita história de violência, né? Eu estava até conversando com a Raquel, há 25 anos atrás, a gente relembrando muitas condutas, né? Nem se falava nisso, né? E quantos... Hoje, a gente olhando quanto assédio a gente não sofre, né? Então, a vítima ela fica muito indefesa e é extremamente importante veicular, vindo aqui para esse espaço. Eu vi que está bastante divulgado no elevador, com QR Code, nos corredores, e é esse o caminho. E que não seja só agora no lançamento da cartilha ou nas empresas, né, que estão fazendo material, que seja o ano inteiro. É uma pauta para o ano inteiro e para todos os dias. Raquel, você acredita que esse assédio hoje ele acontece ainda de forma mais velada ou de uma forma mais explícita, realmente, quando ele ocorre? Eu acho que o assédio ele sempre ocorreu e hoje ele ainda existe muito assédio velado, há muitas sutilezas na prática do assédio. E eu falo desse lugar de mulher, né? Muitas vezes nós sentimos que estamos sendo atingidas por uma situação de assédio e é muito louco isso, Mariana, porque a gente se sente acuada, como a Ivone disse, muitas vezes se culpando muito, em algumas situações, inclusive. Eu vou só te dar um exemplo. Ah, fulana hoje está com um vestido mais... Como um vestido mais assim ou assado? Né? É preciso olhar para as vestimentas de todas as pessoas, qualquer que seja ela, e não ficar achando que aquela pessoa está, né, com aquela vestimenta, um decote, porque eu passei por uma situação assim. Eu estava, era verão, eu estava com um vestido que me agradava e que não, né, que é adequado para aquela estação do ano. E uma pessoa chega e começa a encostar a mão, né? E eu começo então, e é muito louco isso, porque quando você se afasta, você fala, nossa, por que eu vim com esse vestido hoje? Então eu acho que sempre existiu, né? Eu acho que as mulheres, mas principalmente as pessoas LGBT, quando sofrem um assédio, é o que a Ivone disse, elas não encontram muitas vezes um ambiente de acolhimento para que elas façam aquela denúncia, né? Por isso é importante o canal de denúncia. Eu acho que além do canal de denúncia que tem na cartilha, também tem outros canais de denúncia, como por exemplo, no caso das pessoas LGBTIA+. Existe um canal de denúncia na cartilha que é o da Coordenadoria de Políticas da Diversidade do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde, da Justiça, né? Então lá é um canal que você pode fazer a denúncia anônima, inclusive, né? Eu já fiz muitas denúncias, não sendo uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa aliada do movimento LGBT, já há mais de 25 anos, atuo com essa pauta todas, né? Pesquiso, né, sobre essas pautas todas há mais de 20 anos, e eu faço denúncias. Quando eu vejo uma situação de que alguma pessoa LGBTIA+, ou coletivo de um modo geral, né, sofre alguma situação de violência, eu vou lá e não tenho a menor dúvida. Eu faço a denúncia para que aquela comissão processante da Secretaria da Justiça apure aquele fato. Porque muitas vezes a pessoa vítima da situação, ela está tão acuada que ela não se sente segura,
né? Indefesa, Fica né? indefesa, uma situação né, para fazer a denúncia. Então, assim, sempre existiu, né? Eu acho que as pessoas estão tendo mais cuidado, né? E é muito bom que fique com medo mesmo e que tenham mais cuidado. Acho que é isso, né? O patriarcado sempre esteve nessa posição, né, de hierarquia sobre todas as outras vulnerabilidades, né? E acho que a gente tem que quebrar isso, né? A gente vem há muitos anos quebrando isso, né? Quebrando essas estruturas todas, confrontando essas estruturas todas. E aí, assim, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTs, né? As pessoas idosas, as pessoas com deficiência, elas não estão pedindo nada novo, não estão pedindo nada além daquilo, né? Que constitucionalmente as pessoas todas têm direitos. Estão pedindo para ser respeitadas. Ivone, você já viveu situações de assédio ou situações de importunação como essas, por exemplo? Já, infelizmente, né? Que mulher, né, que nunca sofreu, né? Mas antes disso, só voltar a um tópico que a Raquel estava falando e a pergunta anterior que você me disse, se a cartilha funciona. A cartilha funciona, tem que divulgar, tem que empoderar, tem que acolher essa vítima para ela se sentir, porque além da denúncia, às vezes chega lá na vítima e a vítima não está fortalecida. Às vezes ela vai falar assim, não foi nada, foi um engano, foi um mal-entendido, né? Então, até o que a gente estava conversando, precisa ter cartilha, veiculação e fazer esse movimento. A empresa, a instituição, ela precisa ter essas pessoas circulando no ambiente, então, ou seja, precisam contratar pessoas LGBTs, mulheres em cargo de liderança, pessoas negras também, circulando no ambiente, porque não adianta ter a cartilha que fala, denuncie e tal, se você não tem os funcionários trabalhando, inseridos naquele meio. E aí seria o terceiro pilar, o canal de denúncia, que é a compliance, que pode ser interno ou também externo, que nem tem o DECRAD, né? Que é a Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância, então que as pessoas também podem procurar, né? Então, essa vítima, eu conto como se fossem esses três pilares, ter o material, elas estarem ocupando o espaço, e os canais de denúncia. Bom, agora, Mariana, sobre sofrer situações de discriminação, preconceito, sim, infelizmente sim. A gente fazendo um resgate histórico, eu acho que desde a adolescência, a gente, como mulher, né, como menina, como mulher, eu vejo muitas questões de assédio. Em ambientes mais íntimos e em ambientes profissionais, infelizmente sim. A gente, quando você começa a ver, você fala, gente, que absurdo que essas coisas acontecem. Então, assim, e coisas muito sutis, por exemplo, você vai fazer seus exames de rotina, né? E aí você chega, fala para o seu superior, olha, eu trouxe o atestado, que eu fui fazer os exames de rotina, você ouve uma piada, né? Assim, nossa, foi fazer os exames, né? O que ele acha? Com uma pessoa que vai fazer exames de rotina, que ela vai feliz, que ela vai contente, que ela vai... Não, ela não vai. Ela vai porque ela tem que cuidar do corpo dela, não é porque é uma mulher que vai feliz fazer essas coisas, né? Então, assim, com relação à orientação sexual, eu sou uma mulher lésbica também, já sofri algumas piadas, preconceitos, né? Por exemplo, quando a gente está numa conversa, eu sou uma mulher lésbica, a pessoa vira e fala, nossa, mas você não parece. Você não parece. Aí eu falo assim, por que eu não pareço? Eu não pareço humana? Né? Porque eu sou uma pessoa humana, então assim, nossa, você não parece. A minha esposa é o contrário. Ontem eu estava conversando com ela, a gente falando da pauta aqui do programa, e ela sofre a violência também, mas de uma outra coisa. Quando a pessoa vem conversar com ela, ela fala, eu sou uma mulher lésbica e tal. Eu já sabia. Então, assim, que autoridade você dá para uma pessoa que está conversando com você, um desconhecido, saber a sua orientação sexual, saber sobre sua vida? Assim como quando a gente está com uma roupa, né, mais decotada, que a Raquel falou, que liberdade você dá da pessoa encostar em você e te tocar de uma forma, que te viola, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem, resgatando aí, tem uma passagem de algumas violências, sim, né? Hoje em dia, há um tempo atrás eu não sabia me defender, né? Aquilo que eu falei, a gente acha que, será que aconteceu mesmo? Será que eu não entendi errado? Será que eu não provoquei? Mas não, hoje em dia eu tenho consciência
de que a culpa não é minha. Claro. E eu acho que tem uma questão também, que são os estereótipos, né? Que a sociedade tem um padrão, né? Mulheres agem desse jeito, lésbicas têm que agir desse jeito, gays têm que ser assim, então, mulheres têm que ser desse outro formato, né? Então, a gente tem um padrão de que a sociedade estabeleceu regras, né? Desde a infância, na verdade, né? Meninos têm que agir têm esse comportamento, meninas têm que ter esse comportamento. Meu filho, eu lembro, estava contando para a Ivane outro dia, o meu filho chegou em casa aos 5 anos de idade e disse, mãe, menino também chora? Né? E eu disse, claro, as pessoas choram são sentimentos, são emoções, né? De felicidade, de tristeza, enfim. Ah, porque hoje na escola eu chorei muito e os meus coleguinhas falaram que eu estava que nem uma menininha, né? E aí como você lida com isso, né? Eu não criei um filho para ser um machão, né? Para ser aquele cara bacana, não. Fui na escola e falei com a escola, olha, aconteceu isso, acho que essa criança que disse isso, né, ela ouviu em algum lugar. As crianças não nascem preconceituosas, não nascem discriminando. Somos nós, sociedades, pessoas adultas e maduras, que passamos esses padrões, esses estereótipos todos para as nossas crianças, né? Então, eu acho que, isso que a Ivane diz, né, dela e da companheira, isso é muito importante. Outro dia, um colega nosso, numa live, né, da OAB, ele disse que quando eles chegam no cartório, no fórum, ele tem uma voz diferenciada. E tudo bem, cada pessoa tem uma característica, né? E ele disse que ele se sente que cada vez que ele entra num cartório, cada vez que ele entra no fórum, já todo mundo olha assim, porque ele tem uma voz mais leve, né? Mais diferente do que se espera de uma voz de um homem, né? Então, acho que tudo isso são questões que no ambiente de trabalho aparecem também, né? E a outra pessoa que está sentada ao teu lado, né, os superiores, os colegas todos, tem que entender isso, né? E eu acho que esse é o objetivo, né, do que se está começando a disseminar aqui dentro, começando a fomentar aqui dentro da Assembleia Legislativa, né? Isso é muito importante. Afinal, é uma casa de leis. Com certeza, Né? E deveria, se por algum lugar isso deveria começar a ser dado o exemplo, seria pelo próprio parlamento, que é onde as leis são formuladas. O que vocês pensam sobre a questão de formação dos servidores ou dos comissionados que trabalham na Assembleia, por exemplo, né, trazendo esse recorte aqui para esse ambiente, sobre as questões que são apontadas na cartilha, especificamente hoje a gente está trazendo isso, fazendo para um recorte de gênero, né? É importante também que essas pessoas sejam preparadas. Muitas vezes vocês acreditam que essas discriminações elas são perpetuadas muitas vezes por falta de educação ou por falta de cultura ou por falta de diálogo sobre o tema. Em outros casos não, são deliberadas, né? Mas ainda em muitos casos acredito que seja assim por falta de conhecimento. Olha, eu acho extremamente importante que aquilo que a gente chama de sensibilização, outros chamam de capacitação, outros chamam de formação, mas enfim, o importante é que seja feito, né? Eu lembro que no final de 2018, eu trabalho aqui na Assembleia Legislativa, né? Eu lembro que um colega do RH, conversando com ele, a gente fez vamos dizer ali, uma conversa com os funcionários do RH. E por que foi importante fazer naquele momento? Porque a Assembleia Legislativa estava recebendo a deputada Érica Malunguinho, que era a primeira mulher trans que estava ocupando este lugar, né? E ele, então, sabia já da minha atuação, ele me convidou para fazer ali uma conversa, dizer, olha, existe uma coisa chamada nome social, né? E pessoas trans podem vir ocupar esse lugar, né? É importante saber que existe um nome social e que é preciso respeitar o nome social dessa pessoa. É preciso também que essa pessoa que vai usar o banheiro, ela usa o banheiro de acordo com a identidade de gênero, como ela se reconhece, né? E não com aquilo que está lá na porta, né? Diz aqui só, né? É aquela pessoa que se reconhece dessa forma. E eu lembro que a gente fez essa primeira conversa, foi muito importante, né? De trazer algumas portarias, resoluções, né? Falar da Lei 10.948 de 2001,
de autoria do Renato Simões e que foi sancionada na época pelo governador Geraldo Alckmin e que é a única lei que pune práticas discriminatórias no estado de São Paulo em relação à orientação sexual e à identidade de gênero das pessoas. Então, tudo isso foi falado, né? Eu imagino que a grande maioria dos funcionários não tem esse conhecimento. Então, eu acho que tem que ter, né? E eu acho que, quando eu falo da importância de criar esse comitê de diversidade, né, além das pautas outras todas que a cartilha aborda, trazer esse debate aqui para dentro, sim, para os funcionários, né? Há muito desconhecimento? A gente sempre parte do princípio de que a lei é pública, a lei é publicizada, todo mundo tem que saber, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu acho que é, sim, extremamente importante, eu acho que tem que ter, né? Fica aqui uma sugestão, né, de que a casa faça, tem o ILP, nós temos o ILP aqui, que a casa faça formações com funcionários, façam capacitações, sensibilização, né? A Secretaria da Justiça, outro dia eu estive no lançamento do curso em que ela fez junto com a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública está fazendo um curso voltado para os funcionários para tratar dessas pautas todas, né? Eu acho importante. A gente tem hoje, dentro do próprio Estado, né, canais que podem contribuir para essas formações. Assim como é debatido dentro da própria comissão da OAB. Com certeza, né? A comissão, inclusive, está à disposição para vir fazer debates aqui no ILP, para vir fazer debates no futuro comitê que seja, né, criado. Estamos à disposição. Ivone? É fundamental, né? Você disseminar esse conteúdo e, que a Raquel falou, ou capacitar, ou treinar, enfim, é fundamental, porque, veja bem, é um compromisso que tem que ter com essa. Se você lança uma cartilha, você divulga essa cartilha, pressupõe que esse ambiente esteja mais ciente desse assunto, né? E aí o funcionário vai para uma reunião e ouve uma piada sobre a orientação sexual dele, a identidade de gênero. Isso jamais pode acontecer, né? Nem aqui, nem em empresas privadas, em nada. Então, eu chamo que daqueles pilares que eu falei no começo, é de cima para baixo. Então, tem que ter, e desde não só os funcionários de RH, de outros departamentos, mas sim dos próprios parlamentares, né, das pessoas que frequentam a casa. Porque precisa vir de cima para baixo, sim. Porque senão a gente acaba incorrendo aí e fica mais feio ainda, né? Poxa vida, vocês têm o material está sendo discutido, divulgado e vocês estão praticando crimes de homotransfobia, fica pior, né? Então tem que ter de cima para baixo e de forma também para todos. Agora, essas pessoas também têm que se sentir assistidas, né? No sentido de, como você mesma disse, ter a quem recorrer no momento de que seja ofendida ou de que, né, seja proferida, então, essa violência, podemos chamar assim, né? Muitas vezes não é em forma física, mas é em forma verbal, né? E ter aonde, ou a quem, ou a algum órgão a quem recorrer e saber que a justiça ou a punição vai ser feita. Sabe que a pessoa também precisa, Mariana, porque o assédio e a violência, né, contra as questões de identidade de gênero e orientação sexual são muito sutis. Elas passam muito. Então, exige da vítima ainda que a gente tenha uma consciência e um respirar na hora, porque como que você prova que uma coisa aconteceu? E aí vai chegar lá você, como a gente está falando das coisas LGBTs, uma mulher lésbica, você vai reclamar como? Do seu chefe para quem? Para onde? Porque quem for julgar aquele material vai cair na mão de quem vai dizer, ela já está errada, porque ela já fugiu do padrão heteronormativo, né? Que seria ser uma mulher hétero, né? Então, assim, exige da vítima, e cada vez mais, eu tenho pensado muito nisso, porque a gente recebe eu também sou da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero lá, mas da OAB de Santo Amaro, né? Então, sempre vem falar, aconteceu isso, mas não tem prova nenhuma, não tinha testemunha. Às vezes o funcionário faz uma reclamação, chamam esse funcionário ou essa pessoa, a pessoa vai sozinha. Então exige de nós, pessoas LGBTs, essa resiliência
Então, nos é exigido mais ainda, né, Raquel, que você tem que ir lá ou com uma testemunha, ou você tem que filmar, ou você tem que gravar alguma coisa, porque depois, como que você prova isso? Então, eu acho que nessas questões, até ontem a gente estava vendo um caso, né, a pessoa não era LGBT, mas era relacionada a assédio de uma soldado, né, uma notícia pública, uma soldado que ela chegou a pedir exoneração, porque se ela fosse reclamar contra o superior dela, que provas ela ia ter, quem que ia acreditar nela? Então, ela guardou provas, guardou conversas, ela se embasou de um material, pediu exoneração e depois ela foi correr atrás da reparação da justiça, né? Então, assim, é difícil. Você veja, a vítima tem que ser amparada, tem que ser acolhida, mas ela também precisa de ter alguma prova, alguma coisa, porque senão acaba dando em nada, né, a reclamação dela. Neste ponto, o comitê, se você tem um comitê dentro da empresa, seja pública, privada, qualquer ambiente que seja, é muito importante, porque esse comitê vai exatamente, né, acolher essa pessoa, né, ouvir essa pessoa no primeiro momento, né, e fazer os encaminhamentos, ou até orientar a pessoa nesses encaminhamentos. Bom, agora a gente vai fazer um pequeno e rápido intervalo aqui no Alesp em Pauta e daqui a pouquinho a gente continua com esse debate. Fique conosco. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp em Pauta, hoje conversando com a professora e advogada Raquel Macedo Rocha e também com a advogada e pós-graduanda em Direito Homoafetivo Ivone Amâncio Vieira. No bloco anterior, a gente falava um pouco e discutia também aqui nos bastidores sobre quem sofre mais, né, preconceitos por parte da sociedade, do ambiente de trabalho, dos amigos, familiares, enfim. Né, são os homens, são as mulheres, são as pessoas trans. Qual a opinião de vocês? Acho que é uma pessoa trans, acho que não. A pessoa trans, ela acaba sofrendo aí diretamente esse preconceito muito escancarado, né? Infelizmente, o homem e a mulher, a gente consegue ainda acessar alguns espaços, a gente vai tendo umas artimanhas e vai acessar, mesmo que dentro do armário, como se diga, né? A gente consegue avançar na escola, consegue estar na família, consegue avançar na escola, consegue trabalhar, colocação profissional. Então, acho que a pessoa trans é que mais sofre mesmo aí essa violência direta, né? E o que é muito triste, porque é a pessoa que eu, pessoalmente, tenho essa visão de que a gente deve muito do movimento LGBT para as pessoas trans, porque elas que estão ali diariamente dando a cara a tapa mesmo ali, fazendo esse enfrentamento, né? Porque o homem gay e a mulher lésbica, a gente vai tateando, né? Vai conseguindo as nossas coisas, a gente pode viver a vida inteira sem expor a nossa orientação sexual, né? Mas a pessoa com a identidade de gênero trans, não, o que ela faz, uma transição, ela se põe na sociedade, ela enfrenta de uma forma diferente. Então, a gente deve muito a essas pessoas, mas infelizmente elas são as que mais sofrem. E pessoas trans, elas já são excluídas de todos os espaços, já ali no ambiente escolar, né? Da família, muitas são já excluídas da família, a grande maioria, e do espaço escolar, né? Então elas sequer conseguem acessar, por exemplo, uma universidade, acessar um espaço de trabalho, né? Como as pessoas lésbicas, gays e bissexuais acessam, como a Ivone disse, elas estão totalmente fora desses espaços todos, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo, né? Uma triste estatística, é um triste troféu para o Brasil, né? Então, o que se tem sido pensado, né, de políticas públicas de modo com que essas pessoas tenham acesso à educação, acesso ao serviço de saúde, né, de modo com que elas tenham todo
um acompanhamento social na primeira infância, depois um acompanhamento ao longo da vida toda, né? Então a Ivone está certa, as pessoas trans são as pessoas invisibilizadas e excluídas de todos os espaços. Isso sem falar em empregabilidade e educação, né? Total, total, né? Eu entrevistei uma colega, eu estou também conselheira da ADAP, que é a gestora da SP Escola de Teatro, que é um equipamento da Secretaria de Cultura que fica ali na Praça Roosevelt. E também temos uma outra unidade no Brás. A gente tem um projeto de empregabilidade de pessoas trans dentro da escola, desde a fundação da escola, né? E eu me orgulho muito, porque assim, na ocasião, conversamos com o diretor executivo da escola, o ator Ivan Cabral, e o Ivan de pronto, não, nós vamos assumir esse projeto e vamos tocar. E nós temos hoje pessoas trans contratadas pela escola, né? Inclusive, a gente incentive que elas continuem estudando, né? Esse é uma das nossas, não vou dizer assim, nós não impomos isso, mas é uma das condições, olha, voltem a estudar, né? Porque é isso, que ela tenha um emprego, né? Que ela seja respeitada naquele trabalho, que ela tenha condições, inclusive, de dar continuidade ao estudo e daqui para frente, né, ali adiante, seguir com a carreira que ela escolheu e saia daquele espaço, mas o importante é que ela tem. Então, eu deixo aqui, inclusive, a sugestão para que outras, né, não só empresas públicas, né, mas que empresas privadas pensem nesses formatos, né? Não é cota, né, é direito, né? Não é cota, é direito. É o que a gente fala muito no movimento, né, LGBT. Não adianta no mês de junho as empresas colocarem os logos, ou as públicas, as privadas, pintar o prédio das cores LGBTs. Quantos funcionários você tem? Eu tenho feito muito essa pergunta. Quantos funcionários LGBTs você tem na empresa? As pessoas não sabem responder. Por quê? Porque não tem. Então, não adianta vir com a publicidade, propaganda, mas, de fato, o que você está fazendo para isso, né? Então, eu até esses dias eu ouvi, tem um processo seletivo, eu não vou lembrar o nome agora, o que ele faz? Ele não julga a foto da pessoa e nem a voz, tem um sistema de voz que muda. Para quê? Para que o entrevistador, o RH e o gestor, ele não faça essa avaliação que a gente está falando. Você não parece, a sua voz é fina. Então, isso aumenta muito a margem de pessoas divergentes, né, da inserção no mercado de trabalho. Eu achei fantástico esse método, porque você saber... você chama para uma entrevista, a pessoa já não vai ter empatia ali com o visual, né, que a gente estava falando. Então, você não vendo a foto e você não tendo a voz modificada, você seleciona pela competência, né, pelas competências e habilidades. Mas aí, mais uma vez, a gente cai na pauta, né, Raquel, que as pessoas trans não conseguem acesso à escola, à universidade, a línguas, e aí como que ela vai ser inserida, né? Agora, Ivone, tem uma outra questão também, que é a maternidade em relações homoafetivas, né? Sim. Como que essas crianças, como que esses filhos, por exemplo, são recebidos pela sociedade? Pois é, esse é um grande debate também, e como as empresas, instituições recebem essa dupla maternidade que a gente fala, né? A maternidade, para mim, foi o que me tirou do armário, né? Porque quando meus filhos chegaram, eu tive que sair de licença maternidade. E aí, inclusive, até, eu nem sei se eu comentei já com você, Raquel, isso, a empresa não queria me conceder, não queria não. Ela estava resistente, falava que eu não tinha direito à licença maternidade, por causa da idade dos meus filhos e tal. Ou seja, eu estava ali recebendo os meus filhos no puerpério adotivo, que meus filhos são adotivos, e eu tive que ir atrás de informação para falar para a empresa, não, olha, veja bem, procure na lei. Eu tive um debate até na época, a pessoa que era lá do departamento jurídico, enfim, dizendo para ela, não, eu tenho direito à licença maternidade, sim, vá atrás dessa informação, porque eu não vou conseguir te dar informação agora. Né? Ou seja, a minha maternidade, o meu direito ao meu acesso à licença maternidade foi questionado ali, né? E com a chegada dos filhos, aí eu tive que expor para a empresa, né? Olha, aí que foi um alívio para mim, eu saí do armário completamente, né? E a empresa soube. Então, eu trabalhei nessa empresa, Mariana, acho que 6 anos.
4 deles, poucas pessoas sabiam que eu era lésbica. Olha a perda que eu tive enquanto funcionária, olha o... Então, por exemplo, eu saía para viajar com a minha esposa, eu não podia contar para ninguém. Então, durante dos 6 anos, 4, eu vivi no armário. No armário, sem dar o melhor de mim, né? Sem ser eu mesma. Mas aí, com a chegada dos filhos, rompe essa barreira e, graças a Deus, eu me liberto e vou seguir a minha vida e tiro licença maternidade. Mas eu sou muito questionada nesse momento. Como assim? 2 mulheres serem mães? Não. Mas quem que vai ser o homem referência dessa criança? Não, essa criança vai crescer com um problema, não tem um pai, né? Então, como mulher lésbica, casal, sem filhos, era um tipo de abordagem. Com filhos, o preconceito ele veio escancarado. Porque as pessoas aí já falam diretamente, não, essa criança não pode ser criada por 2 mulheres. Vocês não... Eu falei, por que não? Qual que é o problema, né? Até uma vez, uma pessoa falou assim para mim, Dia dos Pais, como que você vai fazer? Eu falei, oi, normal, não. As crianças vão pegar um presentinho do Dia dos Pais, você dá para o seu vizinho. Eu ouvi isso. Eu falei, não. Quem tem as obrigações de criar essa criança, quem assume o compromisso sou eu. Então, o presente do Dia dos Pais vai vir para mim. Eu mereço. Então, a sociedade, com a maternidade, o preconceito dobrou, triplicou, infelizmente. Isso é um ponto importante que a Ivone está abordando, né? Porque a gente tem hoje no Brasil um número de mulheres que estão criando seus filhos sozinhas. Exatamente. E ninguém cobra mulheres questiona. héteros, cis, né? Exatamente. E ninguém cobra dessas mulheres, nem não tem que cobrar mesmo, né? Tá certo? De que, cadê o pai dessa criança? O pai dessa criança abandonou essa criança. O pai dessa criança sequer acompanhou, né? Essa gestação, ou acompanhou e está acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Isso é um ponto muito importante. Fora né? aquelas crianças que sofrem violência Com por certeza. pais, padrastos, tios, dentro de casa. Muitas vezes com o conhecimento da mãe, né? Mas isso não é questionado. Agora, eu que fui realizar meu projeto de maternidade com minha esposa, a gente foi muito questionada. E em relação às pessoas trans também, isso é muito questionado. Por exemplo, homens trans estão gestando. E outro dia eu conversando com um médico, não, homens trans não gestam. Como homens trans não gestam? Aquela pessoa se reconhece como do sexo masculino, né? Se identifica, já retificou o seu nome, né, no nome masculino. E tem vários, eu tenho vários amigos, né, homens trans que gestaram e estão vivendo e muito felizes, né? E isso tem sido muito questionado também, né? Que família é essa que desviou do caminho, né? Que atravessou as fronteiras de gênero, né? Então isso tem sido muito questionado na sociedade. Mas essas pessoas existem, essas pessoas estão gestando, homens trans estão gestando e é preciso respeitar essas identidades todas, essas subjetividades todas. E aí eu pergunto, a lei está preparada para todas essas possibilidades ou para resguardar todas essas possibilidades no mesmo passo em que a sociedade está dando elas? Pois é, o Brasil não tem legislação, né? A gente tem feito uma crítica muito grande em relação a isso. Todos os grandes avanços em relação aos direitos das pessoas LGBT têm vindo do Poder Judiciário, né? Desde 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconhece, né, ali a união estável e, no segundo momento, né, a conversão dessa união estável e já também o casamento, e dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, outros direitos são advindos dessa decisão, como o direito de previdenciários, direito de colocar o companheiro no plano de saúde, tudo isso vem do Poder Judiciário, né? Depois vem também a questão da adoção, a questão da criminalização, mais recente, da criminalização da LGBTfobia, Retificação, né? do nome A cartório, retificação, né? de nome de... Tudo isso veio, todos esses grandes direitos assegurados para essas pessoas LGBT vieram do Poder Judiciário, né? Por quê? Porque o Brasil, né, não tem legislado sobre direitos, né, dessas pessoas. O que o Judiciário tem feito é uma interpretação, né, da Constituição Federal que proíbe discriminação, né, em relação a qualquer identidade, qualquer orientação sexual,
lá está previsto na Constituição, e também de tratados que o Brasil, internacionais, dos quais o Brasil é signatário, né? Opiniões consultivas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, todas essas decisões, né, elas têm contribuído para que se faça essa interpretação mais alargada, né, da Constituição Federal. E é isso que tem possibilitado, né, porque nós não temos leis. Né? Por exemplo, a Argentina aprovou lá atrás a Lei da Identidade de Gênero. Né? O Congresso Nacional, nós temos projeto de lei para tratar também. Por que a lei é importante? Né? Lei não faz milagre, a gente sabe disso. Né? Tá aí a Lei Maria da Penha, que é uma importante lei, um avanço muito importante no Brasil, que pune a violência doméstica, e a gente se depara todo dia com mulheres sendo assassinadas por seus companheiros. Né? Mas a lei, ela é um instrumento de combate a essa violência toda. Ela é um documento, ela é um instrumento importante. Né? Daí, assim, mas vocês estão querendo que legisle agora para questões específicas de vocês? Não é isso. Né? Não é isso. É que a lei, ela é um instrumento importantíssimo, né? E que é muito mais difícil você alterar uma legislação. Decisões judiciais, a gente não sabe daqui a alguns anos a composição, né, do Supremo Tribunal Federal. Isso pode mudar. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Né, que a Corte americana, ela muda a composição. Né? Hoje nós temos um Supremo que tem que assumir essa função, exatamente. Já que não tem a lei, o fato existe, famílias LGBTs existem, pessoas trans existem, só que não tem a lei para amparar essa família e essas pessoas. Mas essas pessoas têm toda a cobrança de dever civil, impostos, tudo mais, ela tem esse dever. O dever dela é cobrado, mas os direitos não é permitido. Então vem o STF e faz esse papel, né? É um absurdo, por exemplo, a gente está aí com um debate enfim, sobre o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso é um absurdo. Então o fato é que as pessoas vão continuar casando, as pessoas vão continuar vivendo seus amores e a gente não tem uma lei que... Né, porque hoje em dia é só homem e mulher, né, na Constituição e tudo mais, né? Então, assim, a gente está muito atrás, e é lamentável, é um dano muito grande. Eu acho que a gente deveria virar essa chave e já igualar tudo isso, porque a gente está perdendo tempo. As pessoas não vão parar de existir, não vão parar de amar, e a gente está perdendo tempo, batendo o pé ainda, né, dizendo não... querendo barrar casamento civil, isso não existe, gente. Por favor, vamos avançar. Vamos para outras pautas, fome, crianças nas escolas públicas, material, coisa hídrica, né? Tanto assunto para a gente avançar, mas a gente ainda está lá patinando no casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, falando da cartilha comportamental, né, para que a gente possa finalizar, vocês acreditam que outros locais públicos, ambientes públicos também, se espelhem nessa medida? Nós já sabemos que outros órgãos públicos já têm cartilhas também similares, mas enquanto um parlamento, né, o maior parlamento estadual da América Latina, com toda a representatividade que isso abarca ele, a partir desse momento, implementar essa cartilha, vocês acreditam que outros municípios, por exemplo, legislativos municipais, ou quem sabe até outros legislativos estaduais sigam a mesma atitude? Eu acredito que sim. Eu não sei, não posso falar dos legislativos de outros estados. Não sei se tem cartilha, se tem comitês de diversidade, enfim. Eu imagino que esse é um debate urgente, né? Um debate para ontem. Né? E acredito, sim, que possa e deve, sim, influenciar, né? E tem uma repercussão muito grande e que sirva não gosto muito de referência, mas assim, que sirva de exemplo, quer dizer, mas que seja um caminho para que os parlamentos, principalmente dos municípios do estado de São Paulo, repensem essa questão. Né? A gente tem de inspiração. A gente tem acompanhado debates ainda muito hostis, né, às pautas LGBTs, né, também de gênero. Né? Gênero virou um palavrão no país hoje, né? E muitos hostis nos parlamentos municipais. E eu espero assim, eu acho que o ILP, ele pode fazer
sei lá, um evento com as câmaras municipais, né? Outro dia, por exemplo, a Câmara Municipal de Nova Odessa me convidou para fazer uma palestra lá, né? Acabei não indo porque houve a pessoa que ia estar comigo, sofreu um acidente grave, né? Nós acabamos cancelando, mas, né? E que a ideia era fazer exatamente isso, né? Fazer um debate sobre respeito e direitos, né? Não, nada além disso, né? Naquele espaço, e que é importante. Então, eu acho que a cartilha pode sim, né? Vir a ser um referencial para outros legislativos municipais. Gostaria muito que isso fosse feito, né? Deixo a recomendação para que isso seja feito, né? O próprio ILP tem mecanismo para fazer essas... E mais uma vez dizer para vocês, né? A Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo está à disposição, né? Para contribuir, dar sua contribuição também neste debate, né? E eu acho que é isso. A cartilha, a gente espera que inspire outros estados, né? Mas eu acredito também que vai muito depender de conforme ela for mais acessada, né? Então, ela foi lançada, a gente está conversando aqui, que esse movimento continue, que não caia no esquecimento. Se cair no esquecimento, aí realmente não vai inspirar nem as pessoas aqui presentes, né? Então, vai depender muito também de nós, pessoas LGBTs que estamos nesse espaço, mulheres, pessoas negras, ter conhecimento desse material e fazer valer, né? Porque se cair no esquecimento, se a gente também não usar essa ferramenta, aí não acaba tendo efetividade. Perfeito. E aí a gente encerra, então, com a capa dessa cartilha comportamental lançada aqui pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu vou pedir para o nosso DTV, o Ale, mostrar para a gente um pouco sobre o sumário também, né, para a gente dar uma olhadinha nos itens. Então, a gente tem aí o comportamento desejável no ambiente de trabalho, importunação sexual e assédio, violência de gênero e violência contra a mulher ali, formas de discriminação, canais de denúncia, canal exclusivo de denúncia na Alesp. E a cartilha está disponível não só para quem trabalha aqui na Assembleia Legislativa, mas para todas as pessoas que frequentam também a Assembleia Legislativa e para quem quiser saber um pouco mais sobre o tema também, acho que acaba servindo um pouco de noção, né, de guia. Gostaria de agradecer demais, Raquel e Ivone, pela presença de vocês hoje aqui conosco. Obrigada, nós que agradecemos. Obrigada. Agradecemos demais também a sua presença que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alesp em Pauta.